Yogeki Tsurushima! Começamos o capítulo 858 de Kingdom, com Seika-1 na capa, pegando uma de suas flechas em sua aljava. Nós voltamos para falar mais sobre este capítulo intitulado de O Campo de Batalha Infinito, depois da vinheta. O capítulo então começa com o Seika-1 explicando como maneja seu arco. Ele diz que quando é ele, não se trata da puxada, nem do relacionamento. Ele diz que aprendeu que se trata apenas de simplesmente testemunhar o resultado. Ele solta o dedo ali da sua flecha e mais um soldado morre sem nem mesmo saber como isso aconteceu. Seika-1 então diz que os 5 sentidos se tornam um e dessa forma se conecta com o resultado. Dessa forma, ele é o próprio arco. Neste caso, ele é algo transcendente. Milhares são feitos ali de alvos de suas flechas, o que lhe faz ser capaz de conseguir um massacre implacável, um massacre unilateral. É algo apenas natural. Ele está atirando em direção a um resultado do qual ninguém pode escapar. Ele diz que no campo de batalha, ele atirou em inúmeras vidas. Seus aliados se regozijaram muito e lhe elogiaram, mas o inimigo sempre continuou a fugir. Não importando o quanto ele atirasse, não importando o quanto ele atire, eles continuam a ressurgir. Seus aliados são os mesmos, mesmo que morram e morram, eles ressurgem. Não existe uma conclusão na guerra, algo assim naquele lugar não existe em pedaço algum. E é bem interessante ver, né, que o título ele não está explícito em alguma fala, mas nessa explicação, né, do Seika-1 dizendo para nós de que o campo de batalha ele é infinito, né? O campo de batalha ele não acaba. Enquanto você respirar, enquanto você estiver respirando, novos aliados vão surgir, novos inimigos sempre vão brotar. Então, tipo assim, ele tá cansado. Ele tá cansado desse percurso, ele está cansado dessa jornada e ele quer que alguém dê o fim nisso. Então, vemos aquilo que parece ser um dos maiores diálogos, uma das maiores discussões do mangá de Kingdom através de um flashback dele com o Riboku. Ah, te peguei de surpresa, né, com o capítulo de Kingdom hoje. Sim, eu sei que a gente tá começando a se atualizar novamente, então se você tá empolgado com esse conteúdo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe os nossos vídeos aí pelo YouTube para que a gente continue a crescer, né, seja pelo YouTube, seja através aqui das plataformas de conversa, tem o Discord, o WhatsApp, pelo X, você pode continuar espalhando ainda mais a palavra da história criada pelo nosso querido Hara. E ao mesmo tempo, gente, se vocês querem que a gente continue a fortalecer ainda mais os conteúdos de Kingdom aqui no canal, se torne membro aqui no canal, mande seu valeu, mande seu hypar, fortaleça ainda mais os nossos conteúdos, fazendo parte aqui da nossa unidade. Começa então a discussão entre Seika-1 e também ali o Riboku. O arqueiro então começa a questionar para onde deve apontar o seu arco, para onde deve apontar o seu disparo. Riboku começa conversando com o Seika-1, questionando que por que ele perdeu seu alvo de vista. Ele saiu do campo de batalha. A pergunta de Riboku chama a atenção do filho de Seika-1. O que Seika-1 responde que ele nunca perdeu seu alvo de vista. Para começo de conversa, ele nunca teve um alvo. Riboku então lhe responde dizendo que uma vez existiu um homem que se parecia com o Seika-1. Ele seguiu o caminho supremo apenas para perceber que este caminho não existia. E então ele caiu. Seika-1 então questiona se essa pessoa é o Houken. Ele diz que ouviu as histórias, embora seus caminhos tenham divergido. Ele supõe que o homem também era um buscador. Riboku então diz que, pelo que o Seika-1 acabou de dizer, o caminho dele também era sobre a salvação das pessoas. O que Seika-1 diz que não é isso que ele está tentando dizer. Ele diz que não há um resultado que sirva como alvo para ele mirar assim a sua flecha. Riboku então diz que o Seika-1 afirma isso com muita certeza. O que Seika-1 responde que o que não pode ser visto
não pode ser visto. Riboku então lhe diz que Houken sempre lhe pareceu admirável. Pelo menos ele seguiu seu caminho até o último momento de sua vida. Seika-1 responde que Houken simplesmente não tinha olhos para ver o que estava por vir, o que faz Riboku ficar pensativo, e o arqueiro então questiona sobre o que havia acontecido. Riboku então diz que as pessoas lutam com todas as suas forças e vivem desesperadamente dentro de suas respectivas posições e poder, e que embora possua um poder tão incomparável, ele quer saber o que Seika-1 está fazendo naquele lugar, naquele momento. Seika-1 então questiona Riboku se o que ele quer dizer é que se aqueles com poder devem viver pelo bem dos outros, o que ele tem certeza de que esse jeito de pensar é apenas a arrogância dos poderosos. Riboku então acaba erguendo a voz contra o Seika-1 e começa a gritar com ele, questionando como pessoas que estão tentando salvar outras que estão prestes a serem esmagadas, como isso pode ser arrogância. Seika-1 fica em silêncio e não responde nada, mas assente a fala de Riboku. Riboku então diz que o arqueiro olha as coisas de uma perspectiva muito alta, muito distante, assim como Houken, e assim como o rei de Qin, o que faz Seika-1 questionar se Riboku também é capaz de ver esse caminho, o que deixa ele surpreso, que acaba deixando ali o general de Zhao surpreso. Seika-1 então diz que não existe algo para servir como uma conclusão. Se ele pretende lhe trazer de volta, logo ele que diz que não existe um caminho, então Riboku precisa lhe mostrar o caminho. Riboku lhe responde que se ele vê tal coisa ou não, ele pode salvar aqueles que não conseguem resistir, cujas as vozes não alcançam mesmo que gritem, e que são pisoteados pela violência. O que Seika-1 manda um direto no peito do Riboku, questionando se pode interpretar sua resposta como alguém que não é capaz de ver o caminho. Riboku responde que Seika-1 pode interpretar dessa forma, mas ele atenua sua fala dizendo que não está falando que não existe um caminho. Riboku então aperta o cerco, dizendo que o caminho está definitivamente em algum lugar. No entanto, ele não pode ser visto de lugares altos ou de muito longe. Riboku disse que Kanki lhe disse que estava olhando para o interior, que o caminho pode estar no meio, na divisão. Riboku salienta que não tem outra opção a não ser encontrá-lo lá, o que Seika-1 vai no pescoço de Riboku, questionando se ele é capaz de encontrar. Riboku então responde dizendo que eles vão encontrar juntos, está no meio, com aqueles que estão desesperados. Mas o Seika-1 não aceita a sua resposta, ele não aceita a resposta do Riboku, dizendo não. O general precisa dizer que ele vai encontrar o caminho, o que deixa Riboku assustado. O arqueiro então encara Riboku, o que lhe deixa espantado e suando frio. Riboku então para de suar frio e entende o que Seika-1 quer dizer. Ele então promete que vai encontrar tal caminho. Excelente diálogo, não acabou ainda. Mas eu queria abrir um parênteses aqui porque, caramba, que personagem é o Seika-1, né? É o primeiro que consegue colocar o Riboku contra a parede, porque como a gente falou, tem 3 personagens, né? O Houken, que tava mais pra lá do que pra cá, né? Tá tudo dopado, já tava mais dorgado do que outra coisa. O Riboku e agora o Seika-1. E o Seika-1, ele tá com a cabeça em dia, ele não ficou maluco. Então ele tá colocando o Riboku no lugar dele. Porque é muito fácil o Riboku ficar arrotando por aí de que o Eisei não está certo, né? Ah, o Eisei não está certo. Ah, porque a jornada do Eisei não está certa. É uma jornada terrível. O caminho que o Eisei escolheu é um caminho terrível e ele sabe disso. Mas é muito fácil pro Riboku falar que é um caminho terrível, sendo que ele não aponta ali uma solução. Ele não aponta ali uma sugestão. E aí o Seika-1 tá falando, meu amigo, você precisa me mostrar um caminho. Eu só vou mover a minha bunda daqui quando você mostrar o caminho que eu devo prosseguir. Qual é o caminho? Porque eu voei a alturas imensuráveis e lá de cima eu não vi este caminho. Então eu preciso que você
me mostre essa rota. Só que o Riboku não mostra, o Riboku não sabe uma solução definitiva para todos esses conflitos, para todas essas guerras. O que o Seika-1 quer dizer é para o Riboku mirar na união da China como o Heisei está fazendo. Só que ele precisa querer ser o rei de todos os estados também. E o Riboku, ele não quer ser rei. Ele nasceu para ser rei, mas ele se recusa a ser rei, e é isso que vai lhe matar, né? É uma pessoa que nasceu para governar, nasceu para ser rei, nasceu realmente ali para ser um grande governante, mas ele se recusa a governar com todas as forças. E infelizmente é isso que vai tirar a sua vida. Riboku então diz que para realizar tal feito de mostrar o caminho, de criar um caminho, ele precisa dos poderes de Seika-1. Ele não está pedindo porque sabe que o arqueiro é capaz de abater um grande número de inimigos, como no passado. O que ele precisa fazer cabe em apenas uma aljava de flechas. Se ele abater os grandes ataques do inimigo, eles vão cuidar do resto. Riboku diz que vai destruir o pior caminho, conhecido como a unificação de Kin pela força. Esse é o primeiro passo do caminho deles, o grande alvo. Seika-1 então ri e diz que Riboku tem jeito com as palavras. Seika-1 então responde que suas flechas são implacáveis contra aqueles que estão desesperados no meio. O que Riboku responde que contra o inimigo, ser implacável está bom. Isso, pelo menos, é o que ele pensa. Seika-1 diz que vai pensar na oferta de Riboku por alguns dias e pede para que o general vá embora para casa, mas independente dele se juntar à guerra ou não, aquelas palavras que ele disse antes, ele nunca deve esquecê-las. Seika-1 então decide ir para a batalha e começa a conversar com seu filho, preparando os itens para a guerra. O garoto diz que, ultimamente, quando concentra o seu ki e prepara para atirar com o seu arco, ele escuta uma voz que vem da terra. Ele acredita que essa voz seja de Riboku. O jovem então questiona ao pai se ele é aquele que o guiará pelo caminho, e Seika-1 apenas responde que ele não sabe dizer. Ele não sabe dizer se é o Riboku que vai conduzir a todos. O que o menino responde que está feliz. O jovem diz que pela primeira vez pôde ver a figura de Seika-1, o primeiro dos 10 arcos. O arqueiro alerta seu filho que se envolver em guerra quer dizer que ele pode não voltar para casa. O que o garoto responde que entende. Seika-1 diz que a casa está nas mãos ali do jovem, e o menino responde para deixar com ele. O jovem então deseja que a sorte esteja com seu pai na batalha, e assim Seika-1lhe agradece. Acaba o flashback e vemos um ali da tropa de Seika-1 dizendo que haviam chegado. Ele diz que aquele campo é onde está acontecendo a batalha da unidade Hishin e o local onde está o general Hishin. Seika-1 então começa a pensar que não é que ele estivesse esperando por um guia ou que tinha desejo de retornar ao campo de batalha ou de não retornar. Ele começa a descer o penhasco pedindo para seus homens lhe acompanhar e continua a pensar que, no entanto, o fato dele ter retornado para a guerra significa que existe algo que ele ainda precisa fazer. Ele pensa que se realmente existe, ele pede para que Riboku lhe guie para a conclusão que seu arco tanto busca. Seus seguidores dizem que o general de Kin, Hishin, é um dos homens mais odiados ali para Zou. Ele matou ali milhares de generais e também matou um dos 3 grandes céus, o Hokey. Mas quando eles percebem, Seika-1 havia parado a sua descida. Ele avistou o campo de batalha e viu uma chuva de flechas inimigas que chamou a sua atenção, fazendo com que parasse o seu cavalo. Seika-1 se vira para seus aliados e questiona se o exército inimigo possui algum arqueiro renomado. Ele acredita nisso porque as flechas daqueles arqueiros não são ruins. Os soldados respondem que sim. De acordo com as informações recolhidas ali por eles estão vendo um ataque liderado pelos irmãos arqueiros chamados de Soujin e Soutan. Há cerca de 7 anos, o general Kimon foi assassinado pelo irmão mais novo, Tan, e também ali o irmão novo, Jin, já matou milhares de seus oficiais. Dizer ali que o Soutan matou o Kimon ali é uma sacanagem, né? Ele fez o cara
simplesmente ser pulverizado, né? Ele acabou fazendo ali o cara ser simplesmente pulverizado, salvando ali a vida da Kaioten. Caramba, vai ser muito legal ver toda essa batalha acontecendo, né? Esse duelo, podemos dizer assim, esse duelo de gerações envolvendo o maior arqueiro de todos os tempos e a nova geração, né? A nova geração de arqueiros. Provavelmente era exatamente isso que o Seika-1 estava sentindo falta. Não de ter uma concorrência, não de ter alguém que vai disputar contra ele, mas de ver que ele era o que sobrou, né? Tipo, o último que restou. E esse sentimento que ele tem é algo terrível, cara. Porque, como o próprio Riboku falou, ele chegou no mais longe, né? Chegou no mais alto, no pico mais alto. E não tinha ninguém ao lado dele, né? Não tinha ninguém ali ao seu lado. E agora, ele tá vendo tanto ali o Soujin, quanto também o Sultan, meio que tipo assim, marcando presença, sendo as heranças deixadas ali pelo seu antigo rival. Vamos ver o que vai dar agora nesse embate entre arqueiros de Kim e de Zhao.